Fala, meus queridos e minhas queridas. Não é raro vermos alguns indivíduos se beneficiando dos esforços das ações de uma coletividade. Por exemplo, quando todos são obrigados a pagar multas por ações que poluem o meio ambiente, cada um dos indivíduos naquela comunidade, mesmo aqueles contra essas medidas, termina se beneficiando da promoção de uma vida mais saudável. Uma pessoa pode pensar: se eu jogar meu lixo naquele terreno baldio e ninguém ver, eu me livro dessa tralha e escapo da multa. E ele vai lá e despeja os entulhos sem qualquer peso na consciência ou no bolso. Ainda assim, esse indivíduo se beneficiará da conscientização coletiva e do medo que todos os demais têm de ganhar uma multa. O ambiente vai se tornar mais limpo por causa de muitas pessoas, mas nunca por causa dele. Ele não é um agente da mudança, ele está apenas usufruindo dela, como um carona desfruta da viagem na janelinha do carro. O problema do caronista é um dilema reconhecido há milhares de anos. Em A República, Platão discursou sobre a lógica desse tipo de desobediência. Sozinho, em geral, você não tem força suficiente para modificar o curso dos acontecimentos e, não se envolvendo neles, poupa de gastar sua energia ao mesmo tempo em que seu bem-estar é subvencionado pelos outros. Essa lógica também foi deduzida pelo filósofo David Hume no século XVIII e pelo cientista político italiano Vilfredo Pareto no começo do século XX. O caronista é um subproduto daquilo que nós chamamos de falácia da composição. A falácia da composição consiste no equívoco de assumir que o todo possui a mesma propriedade da parte. Entenda, todo o sistema político ele nasce de uma concepção coletivista. Ainda que a direita associe de maneira axiomática o termo coletivista às ideologias de esquerda, o fato é que a noção de coletividade e de coletivismo é intrínseca da natureza política. A própria democracia é um sistema consequencialista e fundamentalmente coletivista. A principal diferença entre a democracia e os regimes ditatoriais comunistas está em que a vontade que prevalece na democracia não é a de um tirano, mas ela pertence à representação da maioria. Essa, inclusive, foi a argumentação feita por Aristóteles em A Política, quando ele discorre sobre a função da polis em perseguir o bem comum. Talvez nenhum sistema esteja tão sujeito à falácia da composição e ao problema do caronista quanto os sistemas democráticos. Veja o caso do Brasil na atualidade, por exemplo. O Brasil tem cerca de 147 milhões de eleitores. No segundo turno das eleições presidenciais de 2018, aproximadamente 38 milhões de pessoas votaram no então candidato Jair Bolsonaro. Isso significa que, em termos friamente matemáticos, o presidente eleito contou com 39% dos votos no universo total do eleitorado. Não interessa o quanto você concorda com este processo eleitoral, mas é assim que ele funciona aqui no Brasil. E se você acha isso injusto, beleza, funde seu próprio país e estabeleça suas próprias eleições nele. Considerada a totalidade dos brasileiros votantes, nós temos que 61%, então, dos eleitores embarcaram nessa viagem conservadora que nós estamos vivendo de carona. O maior desafio para aqueles que votaram no Bolsonaro e torcem para que este governo nos tire do buraco socialista que a era petista nos colocou está em aceitar a realidade da falácia da composição e resignar em carregar os caronistas a tiracolo. Bolsonaro conquistou a presidência apoiado por uma parte da sociedade, mas o todo da população não possui a mesma propriedade desta parte. E com as tecnologias de hoje, os habitantes da falácia da composição e os limpinhos sentados no banco do carona
eles produzem um ruído de fundo quase ensurdecedor e imobilizante. Para o gênio Thomas Hobbes, eu gosto demais desse filósofo, o argumento para a existência do Estado era o argumento da vantagem mútua. Nós constituímos um Estado para aumentar nossa chance de sobrevivência. Todo mundo se beneficiaria de um bom Estado e, igualmente, todo mundo poderia ser massacrado e seria ferrado por um mau Estado. Como um mau Estado eventualmente sucumbe à força das massas, o Estado tenta ser bom. Havendo vantagens recíprocas na relação entre o Estado e o povo, o casamento tende a se sustentar e produzir bons frutos com o tempo. É óbvio que essa interação não é um jogo entre iguais. A soberania do Estado é necessária para que se estabeleça alguma governança, e o Estado frequentemente se permite ações que são proibidas para o povo. Mais uma vez, se você se opõe a isso, fuja para um local desabitado e funde lá seu próprio país. Mas eu já aviso, com o tempo, você acabará no mesmo barco do Leviatã de Thomas Hobbes. E acabará também tendo que enfrentar o mesmo problema que aflige a gente agora. Algumas pessoas vão querer usufruir das benesses, da proteção e dos direitos ofertados pelo seu Estado, mas elas tentarão a todo custo escapar dos deveres associados a esses direitos. Os caronistas são uma inevitabilidade estatística, e a falácia da composição pode ser uma realidade incômoda, mas ainda assim ela é uma realidade. Muito mais que um sintoma da diversidade da moderna sociedade brasileira, a falácia da composição, ela representa a carniça maldita que nós herdamos do socialismo petista. E os caronistas, como moscas ingratas, são uma lembrança permanente do tipo de covardia que habita a isentosfera. Apenas com inteligência, temperança, disciplina e persistência, nós vamos conseguir produzir e entregar um país melhor para todos, até mesmo para esses aí. É isso, gente boa. Que a força esteja com vocês e até a próxima.